Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desta segunda-feira para te atualizar com notícias do nosso Fluminense. Tem notícias importantes e eu queria te convidar a você ficar comigo do início ao final desse conteúdo, beleza? Depois da vinheta, vambora! Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre motivo de alegria estar aqui com todos vocês, beleza? É uma alegria estar aqui com vocês, mas o Fluminense ele não tem sido a nossa alegria, essa é a grande verdade. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, quero mandar um grande abraço a cada um de vocês, obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela presença, que é o mais importante de cada um de vocês, e obrigado pela companhia, tá? Quero falar para vocês que a gente está muito perto de bater mais uma conquista muito especial para o nosso canal. A gente está pertinho aí de alcançar os 13 mil inscritos, então quero contar com o carinho do teu apoio e da tua força. Deixa o like, porque quanto mais like o YouTube convida novos amigos para o nosso canal, tá? Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, faça parte e vamos juntos seguir construindo essa história desse canal bem importante para poder a gente estar sempre falando do Fluminense Futebol Clube com bastante alegria e com bastante sinceridade também, beleza? Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, beleza? Um dos assuntos principais desse vídeo que eu quero trazer para vocês, vocês viram aí na capa, né? É revolução no nosso Fluminense. O técnico Mano Menezes, ele foi contratado com uma, importante missão. Que importante missão é essa? É salvar o Fluminense do rebaixamento. Então o contrato foi isso. Estamos te contratando para você salvar o Fluminense do rebaixamento. E aí, o Mano, logo que ele vem, ele não pode cometer os mesmos erros que estavam sendo cometidos na gestão passada. E ontem, infelizmente, o Mano, ele tropeça numa própria decisão dele, ao colocar Guga na lateral esquerda. Mas tudo bem, todo mundo erra. Até o mais experiente de 62 anos de idade, que é um conhecedor de futebol, o técnico Mano Menezes. O que nós queremos agora é que ele não erre mais. A gente, na verdade, não queria que ele errasse, mas ele errou. Mas, visando o próximo jogo, a gente quer que ele não erre mais, beleza? E aí, a revolução, ela tem que ser total no Fluminense. A mudança, ela tem que ser radical no Fluminense. E daqui a pouco, eu vou te explicar o porquê que tem que ser feito isso. Por quê? Tá bom? Mas antes de falarmos sobre revolução, sobre times que vai enfrentar o próximo adversário, né? O Fluminense vai enfrentar o Criciúma. Eu quero trazer para vocês aqui uma informação que saiu agora pela manhã, às 6 horas da manhã, no portal GE, no site GE. Foi trazida pelo jornalista que setorista cobre o Fluminense, Marcelo Neves, que diz o seguinte: o Fluminense apresentou formalmente um pedido de adiamento da partida entre Cuiabá e Fluminense, que é válido pela essa aqui é a 16ª, pela 17ª rodada, tá? Então o Fluminense solicitou o adiamento dessa 10ª rodada. O porquê que o Fluminense solicitou, só para você saber. Dentro de uma premissa que tem quando fazem a tabela do Campeonato Brasileiro, nenhum clube pode fazer 3 jogos fora de casa em sequência, tá? É uma premissa. O ano passado teve essa premissa atendida pelo Bragantino. O Flamengo, né? Ele não queria jogar fora do Maracanã e tinha um jogo contra o Bragantino. E aí fizeram uma troca de data, só que prejudicaram o Bragantino, botaram o Bragantino para jogar 3 fora de casa. O Bragantino foi até a CBF e reivindicou. Falou, cara, pela premissa, eu não quero jogar contra o Flamengo nessa data aqui, né? No Maracanã. Então vamos remarcar uma outra data. E aí o Red Bull Bragantino foi atendido e foi marcada uma outra data. Agora, em 2024, isso pode não valer, essa premissa pode não valer a favor do Fluminense. E aí você pode se perguntar, mas o porquê, Fagner? O porquê? Devido
ao ocorrido, né, aos problemas que teve Rio Grande do Sul com as enchentes. Então, Grêmio, Internacional e Juventude tiveram jogos adiados devido ao problema que aconteceu. E provavelmente esses 3 clubes farão, tá, 3 jogos fora de casa devido aos adiamentos daquele problema que teve lá na cidade do Rio Grande do Sul. Entendeu? Sendo que o que pesa a favor do Fluminense, para que o Fluminense consiga o adiamento dessa 17ª rodada contra o Cuiabá, é que o Fluminense nunca solicitou isso à CBF. É a primeira vez, ou seja, o Fluminense é réu primário. Então talvez o Fluminense possa ser atendido, tá? A CBF ainda não respondeu o Fluminense, mas talvez o Fluminense seja atendido nesse adiamento. Esse adiamento, ele cairia, né, certamente como uma luva. O porquê? Nós, depois do jogo de quinta-feira contra o Criciúma, dia 11, nós só entraremos em campo novamente dia 21, que seria contra o Cuiabá, caso a CBF não conceda esse nosso pedido. Então a gente já teria aqui 10 dias para poder o Mano Menezes treinar o Fluminense. Porque ontem na coletiva ele disse que está sem tempo de treinar. Meu irmão, dá o jeito. A gente sabe que está sem tempo de treinar. Você entra lá e dá o jeito, entendeu? Tem que pedir para a galera fazer algumas coisas diferentes que não está fazendo. Mas enfim, então já seria um tempo bom de 10 dias. Fagner, mas por que 10 dias? Tem data FIFA? Não, porque foi adiado um jogo do Fluminense e Atlético Paranaense no meio dessa semana, desses 10 dias, porque o Atlético Paranaense está na Sul-Americana. Então o Atlético Paranaense pediu para não jogar. E aí abriu esse leque de 10 dias para o Fluminense, beleza? Só para você entender e ficar muito claro aqui para você. Agora, caso a CBF ela conceda esse adiamento ao Fluminense, tá? Para mim seria muito bom. O Fluminense vai ter aí, no caso, mais 13 dias, né? Sem enfrentar ninguém. E aí só pegaria o Palmeiras no dia 24/7, esse jogo no Maracanã, tá? Em tese, é o último jogo do primeiro turno, tá? Então a gente ficaria com 2 jogos no primeiro turno adiado, contra o Atlético Paranaense na nossa casa e contra o Cuiabá fora de casa, beleza? Tá entendido? Tá explicado? Então o Fluminense formalizou esse pedido, mas ainda não teve resposta. Vamos ver se a CBF nos concede aí este adiamento e aí a gente teria 13 dias de trabalho, tá? Na mão do Mano Menezes para poder ele treinar o time, para que o time possa melhorar, para a gente poder fazer uma campanha de campeão e permanecer na primeira divisão, que é o sonho hoje de todo o tricolor, beleza? Então, passado essa primeira informação para todos vocês, eu quero estar falando sobre a nossa programação dessa semana no nosso Fluminense. O Fluminense fez mais uma vergonha ontem, mais uma façanha, mais um jogo onde toma gol, mais uma partida fora de casa onde perde, e o Fluminense, né, é o time do Brasil que em 15 jogos no Campeonato Brasileiro só fez a façanha de vencer um. Venceu o Vasco. E o Vasco hoje tem 17 pontos. 10 pontos a mais que o Fluminense. A situação, ela tá, sabe, completamente difícil. Eu vou usar essa palavra. Mas vamos lá. Fluminense hoje, né? Acredito que esteja de folga, porque jogou ontem, né? E aí deve treinar na terça, deve treinar na quarta-feira e na quarta-feira, depois do treinamento, viaja para Santa Catarina, né? Acho que é Santa Catarina, aonde enfrenta o Criciúma na quinta-feira às 20 horas pela 16ª rodada, tá? E aí o que acontece? Vai ser um embate muito difícil. O Criciúma ontem perdeu para o Vitória. Mas dentro do Heriberto Rios, o Criciúma vem de 4 resultados invicto. 2 empates e 2 vitórias. Empatou contra Bahia e Internacional, mas venceu Botafogo e venceu o Cruzeiro dentro da sua casa. Vai ser uma pedreira. Fluminense hoje pegar o Criciúma no Heriberto Rios é o Fluminense pegar um poderoso Criciúma. Porque o Fluminense hoje não amedronta ninguém, né? Não amedronta ninguém. Ontem o técnico Mano Menezes falou assim, a gente tem que causar um pouco de medo lá na frente lá.
Mas falando assim com essa fala mansa, com todo respeito ao Mano Menezes, cara, já são 2 jogos e em 6 pontos disputados, 1 ponto ganho. Tem que mudar radicalmente isso. E agora é sobre esse ponto que eu quero chegar aqui para vocês, sobre essa revolução no Fluminense Futebol Clube a partir já de agora do próximo jogo, que já era para ter acontecido ontem. Já era para ter acontecido ontem, tá? A gente até já começou a observar algumas poucas revoluções do Mano Menezes. Ontem estava no banco Douglas Costa e Gabriel Pires. Ambos não entraram, mas entrou Renato Augusto. Já não tem que entrar na quinta-feira. Não tem que entrar na quinta-feira. Renato Augusto. Nem Gabriel Pires, nem Douglas Costa. Então, eu quero que o Mano Menezes, ele revolucione, e não é só eu não, tá? Todos nós tricolores queremos isso. Porque quando a gente olha, vou falar pra vocês aqui, o que o Keno tá jogando? O que o John Kennedy tá jogando? O que o Martinelli tá jogando? O que Samuel Xavier tá jogando? O que foi o jogo do Ganso de ontem? Talvez esses caras, eles estejam fadigados. Talvez, eu não sei, você não sabe, mas talvez seja um problema de fadiga. Sabe por que hoje o nosso Fluminense tem muitos jogadores lesionados? Porque o antigo treinador treinava incessantemente. E assistindo o colega André, do canal Sentimento Tricolor, André disse que tinha jogador que chegava em casa e não conseguia brincar com os filhos, chegava acabado, chegava destruído, chegava apenas para poder dormir, porque não estavam aguentando a carga de trabalho. E hoje, quando a gente olha, muitos jogadores estourados, o Fluminense hoje, se eu tiver enganado, me perdoa, mas ele é um dos maiores, se não for o maior time de lesões no Campeonato Brasileiro. É o time de mais jogadores lesionados. É o Fluminense Futebol Clube. Devido a quê? Devido ao mau planejamento no início do ano. E todo mundo, sabe, deixou isso passar batido. E hoje tá aí o fruto. O Fluminense compete menos do que todos os adversários. O Fluminense corre menos do que todos os adversários. O Fluminense toma gol no segundo tempo. Isso denota que o Fluminense no segundo tempo morre e os outros times estão ainda com fôlego para poder fazer gol no Fluminense e vencer o Fluminense. E o Fluminense não consegue reagir. Isso tá nítido, isso tá claro para todo mundo. E aí, a revolução que eu desejo que o Mano Menezes possa fazer em mais 2 treinamentos. Tem mais 2 treinamentos, mano. Se até agora você só conseguiu fazer 2 treinamentos, agora você vai ter mais 2 contra o Criciúma, para enfrentar o Criciúma. Então, não é para entrar com o Ganso. Deixa o Ganso descansando, já bota o Ganso de folga agora direto. Deixa o Ganso descansando. Descansa esses caras. Vai trabalhando eles. Daqui a pouco eu vou falar o que eu penso aqui. Descansa o Xavier. Descansa o Martinelli. Descansa o Kennedy. E descansa o Keno. Sabe? Descansa, sabe? Descansa aí, filho. E começa a colocar a juventude, a molecada. Pro jogo contra o Criciúma, o time, pra mim, Fagner, é Fábio, Guga, Thiago Santos, Antônio Carlos e esquerdinha, ou Rafael Monteiro. Ou um ou outro, os 2 moleques da base, pode escolher. Eu até iria de Rafael Monteiro, porque o Rafael Monteiro teve um jogo que eu vi ele cruzando, né, na área, não sei como é que é o esquerdinha, mas, ou um ou outro. Na primeira volância, André tá de volta, deixa o André jogar, André tá recuperado. Voltou contra o Inter, parecia que não tinha nem lesão. Felipe Andrade, junto com o Alexander, que tem jogado bem, tem certa forma se destacado. Coloca o Arthur no lugar do Ganso. E na frente vai de Lucumi e Marquinhos. Acabou, esse é o time. Esse é o time para enfrentar o Criciúma. Quem é de velho aqui? Quem é velho nesse time aqui? Só o Fábio que é goleiro? Quer trocar o Fábio? Coloca o Vitor Eudes. Coloca o Vitor Eudes. Tem que fazer uma revolução. A frase, ela é o seguinte, né? Para todos nós que entendemos um pouquinho das coisas, dessa vida, desse mundo. Ou você muda
ou tudo se repete. Qual foi a mudança que o Mano fez em colocar o Guga improvisado na lateral esquerda? Nenhuma mudança. O que ele fez? Ele repetiu o erro do Diniz. Então ele não pode fazer isso. Ele tem que tirar o Guga de lá e trazer o Guga aqui para a lateral direita. Se o Guga não for bem no primeiro tempo contra o Criciúma, se ele entrar de titular, que para mim tem que ser titular, coloca o Justen no lugar dele no segundo tempo. É um outro garoto da base. Tem que tentar. Tem que tentar. O Fluminense está morrendo. Ou você tenta salvar, ou com esse time que tá, não vai. Porque o Fluminense chegou até aqui com esses jogadores que aqui trouxeram o Fluminense. E não são eles que vão tirar o Fluminense daí, porque foram eles que colocaram o Fluminense aí. O time tá desgastado, o time tá fadigado, o time tá chateado, o time tá triste porque mandaram, em tese, em parte, Fernando Diniz embora. Não tem ninguém, sabe, pensando na instituição Fluminense, não tem ninguém pensando na instituição Fluminense. Depois de ser campeão da Libertadores, estão jogando o Fluminense para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muda isso, Mano Menezes. Revolução no Fluminense já, contra o Criciúma. Se você quiser, eu te dou esse conselho dessa escalação. Fagner vai dar certo? Eu não sei. O que eu sei te dizer aqui, afirma isso aqui que eu vou te dizer. O que não vai dar certo é repetir esta mesma escalação contra o Criciúma. Vai tomar a bafa, vai perder para o Criciúma. Agora, se mudar, pode ter alguma coisa nova. Então eu espero que mude para que a gente possa tentar buscar a vitória contra o Criciúma, porque é o que a gente está precisando, beleza? Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Ao longo do dia de hoje, dessa segunda-feira, eu vou estar produzindo mais conteúdo e também quero estar dizendo para vocês que vou estar aqui respondendo os comentários de cada um de vocês, beleza? Participe e a gente vai estar trocando uma ideia. Tamo junto. Saudações tricolor.